O evangelho de hoje, eu amo esse evangelho, porque eu acho que não teve uma vez que quando eu preparo esse evangelho, eu não lembro da minha casa. Nós vemos na primeira leitura, essa acolhida de Abraão aos dois estranhos. Eu lembrava da minha avó, que quando vinha um mendigo à casa minha, ela não dava uma tigelinha de comida para o mendigo lá fora. Ela chamava ele dentro de casa, sentava na mesa e comia na nossa mesa. É claro que hoje lá em São Paulo não se pode fazer isso. Eu estou falando de 1900 e Guaraná com rolha, para não falar minha idade, né? Vocês lembram quando o Guaraná era com rolha? É velho. E a história de Marta e Maria é um verdadeiro espelho para a gente, especialmente para nós que estamos aqui nos Estados Unidos, levando uma vida corrida. Eu acho que foi uma virada de chave, especialmente para muitas pessoas que moravam no interior. Eu nasci na cidade grande e mudei para o interior. Então a virada de chave é diferente. Agora imagine alguém do interior que muda para a cidade grande, lembrava de tantos amigos meus que vinham do interior e veio para São Paulo. Mas imagine vocês a virada de vida de nós que saímos de um país, do interior às vezes lá do país, e vim para uma cidade grande em outro país. E essa história de Marta e Maria é para nós aqui, que vive uma vida corrida, cheia de trabalho, schedules, misericórdia Jesus, responsabilidades de pagar contas, sem falar na saudade da nossa terra. Marta, ela estava agitada, fazendo 1000 coisas para receber Jesus da melhor forma. Como um bom mineiro, né? Mineiro que fica agitado quando vem uma visita, né? Mineiro é calminho, mas vem visita, quer colocar tudo na mesa. É um copo de água que pede, desse copo de água vai para o pão de queijo, para o café. Não, tem um cadinho aqui de bolo de milho. E ela estava ali agitada, querendo acolher a Jesus como uma boa família mineira. Eu quando visito as casas, misericórdia Jesus. Agora eu fico imaginando Jesus, e ela agitada ali, para atender ele de melhor forma. E Maria? Maria não é a mãe de Jesus não, é a irmã da Marta, tá? Calma aí gente, é a Maria, a irmã da Marta. Estava lá, sentada, olhando para Jesus. E a Marta para lá e para cá. E Maria, olhando para Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Isso é justo? A gente olhar, não é justo não, né? As duas irmãs, dona da casa ali, uma trabalhando que nem uma doida e a outra babando ali, ouvindo o que Jesus está falando. E a Marta, cansada, reclama. Com toda a sinceridade. Olha aí, Jesus. Fala para ela aí. Estou aqui ó, com um monte de coisa para fazer. Fala para ela me ajudar. E Jesus responde com algo que, se a gente escutar com o coração, pode mudar a nossa forma de viver. Estou falando da nossa forma de viver aqui, nos Estados Unidos. E ele responde: Maria escolheu a melhor parte. A verdade é que o mundo onde nós vivemos valoriza demais o fazer, especialmente aqui. Se você não trabalha, não ganha. Quanto mais faz, mais você ganha. Aqui nos Estados Unidos, trabalhando o dia inteiro, muitas vezes com 2 empregos, ou até 3. Sem falar as house cleans, que são schedules absurdos. É para lá, é para cá. E ainda em casa, as coisas para fazer. E às vezes a gente acha que isso é amar. Realmente, isso é amar. Porque quem trabalha muito,
é para trabalhar, para trazer o pão de cada dia. É pensando sempre na família. Mas é assim uma forma de amor, mas não pode ser a única forma de demonstrar amor. Porque amar também é parar. Amar é ouvir. Amar é olhar nos olhos. Amar é estar presente. Do que adianta eu encher a geladeira, colocar comida na mesa, se a gente não se senta junto, com os filhos, com a esposa, com o marido, para perguntar como é que foi o seu dia? Do que adianta a gente fazer tudo isso, se não olhar para a esposa, para o esposo, com carinho? Do que adianta ter tudo isso, dar tudo, se não tem tempo para ouvir a voz de Deus? Quando eu penso nisso, eu acho que toda vez que eu faço a homilia desse evangelho, eu lembro da nossa gente lá em casa, lá no Brasil. Eu lembro da minha gente, da minha família. Muita pobreza, muita. Eu morei num cortiço. Alguém sabe o que é cortiço? Cortiço era grandes casarões que dividiam os quartinhos. Cada família morava num quartinho. O meu cortiço era um cortiço que tinha um corredor longo, e depois do outro lado era o banheiro, do outro lado, e lá era a maioria imigrantes espanhóis. Meu avô era espanhol. Os imigrantes espanhóis foram os menos fortunados, que viveu a pobreza, porque foram enganados, já não tinha mais trabalho, e ali tinha muitos espanhóis, e eu vivi num cortiço, numa pobreza, que era de doer o estômago, mas muita simplicidade. E lá o essencial estava: a família reunida, a comida simples. Eu lembro da televisão preto e branco, que minha avó colocava uma placa de acrílico com várias cores para ela ficar colorida. O bombril na antena. Jogar bola com meia. Brincar descalço. Aí depois que eu mudei para o interior, que foi pior ainda. Era muito bom. Os causos da avó, os causos do vô. O olhar. Que quando a gente ia visitar a família de alguém, minha avó dizia: você não pede nada. E se oferecer, não aceita. Aí vinha a família oferecer, a gente olhava para a avó, aquele medo. Só o olhar já dizia tudo. Minha avó cantava uma música. Otávio, me ajuda aí, meu filho, que eu quero cantar para vocês. Minha avó não tinha nenhum grau de escolaridade. Ela disse que aprendeu a ler no banheiro, lendo a lata de leite ninho. Ela aprendeu sozinho. E ela cantava essa música. Fizemos a última viagem, olhamos secando e olhar, e o Chico Mineiro também foi o capataz. Viajemos muitos dias, pegar em Ouro Fino, aonde passemos a luz, no mar fechado. É uma música muito simples. Minha avó não tinha faculdade.
Mas se você pensar bem, essa música que inculcou na minha cabeça, todas as vezes que eu ouvia ela, eu lembrava de coisa boa. Uma música que mostra valores, e que enraizou na minha vida, que eu aprendi a valorizar a amizade. Mesmo sem prestar atenção na letra, eu aprendi a valorizar a amizade, de ir nas festas da igreja, a festa do divino. Ela não me deu PlayStation, ela não me deu brinquedos, porque ela era pobre, viúva 3 vezes, mas nunca deixou de entregar para nós um valor. E hoje, Jesus está lembrando isso para cada um de vocês, que a parte essencial da vida não são as coisas, a parte essencial da vida não são o excesso de tarefa. Minha avó era capaz de parar tudo para pegar os netos, cantar essa música ou contar um caos. O essencial da vida é a qualidade de vida na nossa presença com a vida, é estar juntos. Marta, ela não estava errada em querer servir, mas Maria nos mostra que antes de tudo, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Antes de tudo, precisamos alimentar da palavra de Deus, porque essa palavra de Deus nos traz os valores que iremos entregar para os nossos filhos. A segunda leitura de Colossenses, Paulo dizia: alegro-me no sofrimento que suporto por vós. Minha avó sofria, minha mãe sofria, alegre por cada um dos filhos. A sua mãe, seu pai, o seu avô, quanto que eles lutaram, trabalharam duro, saía de madrugada, mas à tardezinha estava lá, junto com vocês. Quantos de nós aqui também carregamos sofrimentos, saudades, pressões, cansaço, mas quando cobramos tudo isso e colocamos tudo isso nas mãos de Deus e fazemos da nossa vida, do nosso sofrimento, uma oferta, como Paulo fez, tudo ganha um sentido. E São Paulo termina com a frase: Cristo está em vós, Ele é vossa esperança da glória. E é isso que Maria entendeu aos pés de Jesus, que o mais importante do que fazer por Cristo, o mais importante que fazer por Cristo é estar com Cristo, deixar que Ele habite em nós, porque essa presença dEle que nos dá força, nos consola e nos sustenta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de parar e se perguntar: o que tem sido essencial para a minha vida? Será que são as coisas? Trabalhar duro para dar um futuro para a minha família? Comprar o do bom e melhor, com aquela desculpa: eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri na pobreza. Você não sofreu. Os seus pais te deram o melhor, o que eles podiam dar. E é tão forte aquilo que Ele deu, que você jamais esquece. O brinquedo, os bens materiais, são rapidamente substituídos por um novo. A memória jamais será substituída. Quanto mais tem, mais se quer. Fazemos esse exame de consciência. O que é essencial na nossa vida? Será que nós estamos correndo tanto, trabalhando tanto, que esquecemos de viver?
Quem corre muito, trabalha muito, não está vivendo, está sobrevivendo. E esquece de deixar as memórias para os seus filhos, porque das coisas eles não vão lembrar mais. Que o nosso fazer não roube a graça de estar. Que a nossa correria não nos roube a alegria de ser alguém. E que o nosso trabalho aqui na América, com todas as lutas, nunca nos afaste daquilo que nos faz humanos e cristãos. Nunca nos afaste do amor, o amor, aquele que está ali na sua casa, do seu lado, a escuta, parar, para ouvir a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, e a presença. Mais do que dar, é melhor estar ao lado de quem a gente ama. Que possamos, neste domingo, mudar a chave da nossa vida. A correria do mundo não pode ser transportada para dentro da igreja e para dentro da minha casa. Nós temos que inverter. O que aprendemos aqui, nós sim devemos levar para o mundo, que é o amor, a escuta e a presença. Porque a maior felicidade do ser humano é fazer o outro feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.